Bem-vindos ao canal Mundo Bizarro, e hoje nosso assunto será 11 mistérios épicos que os cientistas não conseguem resolver. Do que é feito o universo? Quando o ânus evoluiu, os humanos podem viver até 150 anos. E mais. Sem demora, vamos ao vídeo. Para investigar alguns dos maiores mistérios da ciência, você precisa se aventurar em alguns lugares bem distantes: o fundo dos oceanos, dentro do cérebro humano, o topo das montanhas e até o fim dos tempos. Foi o que fizemos no Inexplanable, um podcast científico que a Vox lançou em março para explorar as questões não respondidas mais importantes, interessantes e inspiradoras da ciência. Nós nos propusemos a fazer grandes perguntas que inspiram os cientistas a fazer seu trabalho, perguntas que os enchem de admiração ou senso de propósito, ou os lembram de que o universo ainda é um lugar enorme com potencial inexplorado. Ao explorar essas histórias, aprendemos algumas das razões surpreendentes pelas quais os grandes mistérios científicos podem ficar sem solução por anos ou mesmo décadas. Alguns são devidos aos limites da tecnologia, outros são por causa de falhas humanas. Independentemente disso, trabalhar em Inexplanable nos lembrou que há esperança em uma pergunta. Por que perguntar se você não acredita que uma resposta seja possível? Aqui, reunimos 11 perguntas que mais nos surpreenderam. Do que é feito a maior parte do universo? É uma pergunta simples que também é desconcertantemente sem resposta. O que compõe o universo? Acontece que todas as estrelas em todas as galáxias em todo o universo mal começam a dar conta de todas as coisas lá fora. A maior parte da matéria no universo é realmente invisível, intocável e, até hoje, não descoberta. Chama-se matéria escura. Apesar de procurá-la há décadas, os cientistas ainda não têm ideia do que seja. O que vive na zona crepuscular do oceano? À medida que você mergulha mais fundo no oceano, cada vez menos luz do Sol brilha cerca de 200 metros abaixo da superfície. Você alcança uma área chamada zona crepuscular. A luz do Sol desaparece quase completamente, e nosso conhecimento sobre essas profundezas escuras também desaparece. É quase mais fácil defini-lo pelo que não sabemos do que pelo que sabemos, disse Andoni Lavery, um acústico da Woods Hole Oceanographic Institution, ao Vox Bud Pinkerton. No entanto, esta região do oceano é extremamente importante. É possível, mas não certo, que existam mais peixes vivendo na zona crepuscular do que o resto do oceano combinado, e as criaturas do oceano escuro desempenham um papel importante na regulação do clima. O que matou Vênus? Hellscape é a palavra mais apropriada para descrever a superfície de Vênus, o segundo planeta a partir do Sol. A 900 graus Fahrenheit, é o planeta mais quente do Sistema Solar, graças em parte a uma atmosfera quase inteiramente de dióxido de carbono. Nuvens de ácido sulfúrico altamente corrosivo cobrem uma paisagem vulcânica de fluxos de lava afiados. Mais esmagadoramente, a pressão na superfície de Vênus é cerca de 92 vezes a pressão que você sentiria ao nível do mar na Terra. No entanto, alguns cientistas suspeitam que Vênus já foi muito parecido com a Terra, com um oceano de água líquida como os que sustentam a vida em nosso planeta. Isso leva a uma questão existencial para a vida na Terra. É realmente uma questão sobre por que estamos aqui, diz Robin George Andrews, vulcanologista e autor de Supervolcanoes, What They Reveal About Earth and the Worlds Beyond. Vênus e a Terra são irmãos planetários, diz Andrews. Eles foram feitos ao mesmo tempo e feitos do mesmo material, mas Vênus é apocalíptico e terrível de todas as maneiras possíveis. A Terra é um paraíso. Então, por que temos um paraíso ao lado de um paraíso perdido? Existem duas hipóteses principais. Uma é que o Sol cozinhou Vênus até a morte. A outra é que os vulcões fizeram. Como serão os animais no futuro? É impossível prever completamente como será a evolução no futuro, mas isso não significa que não podemos tentar. A repórter Mandy Nguyen pediu a biólogos e outros especialistas que opinassem: como os animais podem ser daqui a 1 milhão de anos? Os especialistas levaram a questão a sério. Acho que é um exercício realmente útil e importante, disse Liz Alter, professora de Biologia Evolutiva da Universidade Estadual da Califórnia em Monterey Bay, a Nguyen. Ao pensar nas forças que moldarão o futuro da vida na Terra, precisamos pensar em como os humanos estão mudando os ambientes agora. O que causa o Alzheimer? Não há cura para a doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que causa demência, nem tratamentos altamente eficazes, apesar de décadas de pesquisa. Por quê? Por um lado,
os cientistas não têm uma compreensão completa do que causa a doença. Durante anos, a teoria predominante tem sido que a doença de Alzheimer é causada por acúmulos de proteínas chamadas amiloides, que efetivamente criam placas no cérebro. Mas os medicamentos que ajudam a eliminar os amiloides do cérebro não parecem funcionar muito bem no combate à doença. Alguns cientistas acham que os pesquisadores de Alzheimer têm se concentrado demais nessa teoria, em detrimento do estudo de outras causas potenciais, como infecções virais. Como uma gosma amarela sem cérebro conhecida como mofo limoso, é tão inteligente? O mofo limoso é um organismo extremamente simples que também é extraordinariamente complexo. Tecnicamente, eles são organismos unicelulares. Mas muitas células individuais de bolor limoso podem se fundir em uma massa enorme, capaz de, bem em pensar. O mofo pode resolver labirintos e parece ser capaz de tomar decisões de risco-benefício. Há até evidências de que o mofo pode controlar o tempo. Eles fazem tudo isso sem um cérebro ou mesmo uma única célula cerebral. Qualquer que seja o mecanismo que permita que o mofo limoso resolva esses problemas, ele evoluiu de uma maneira diferente dos humanos. Como exatamente eles fazem isso? E o que ela pode nos ensinar sobre a natureza da inteligência? Qual é a idade mais velha possível que um ser humano pode atingir? O primeiro ser humano a viver até 150 anos está vivo hoje. Nós não sabemos. Em média, a expectativa de vida humana aumentou ao longo das décadas na maior parte do mundo, mas não está claro se há um teto. Poderia um humano viver em seu segundo século? A tecnologia e a medicina que poderiam tornar isso possível já podem estar em desenvolvimento. Mas se funcionar, haverá perguntas inquietantes para as sociedades responderem. Os sintomas de longa distância são exclusivos do Covid-19. Milhões de pessoas em todo o mundo lidaram com sintomas de longo prazo do Covid-19 por semanas ou meses após a infecção inicial ter sido eliminada. Alguns cientistas dizem que esses sintomas de longo curso não são exclusivos do Covid. Em vez disso, eles argumentam que muitos tipos de infecções virais podem deixar as pessoas com sintomas de longo prazo, que muitas vezes podem ser pouco reconhecidos na medicina. A questão é, o que conecta todos esses sintomas de longo prazo? Sempre foi o caso de pacientes que adoecem experimentam altos níveis de sintomas como os descritos por pacientes com Covid-19, disse Megan Ozzie, professora assistente do Departamento de Medicina Física e Reabilitação Johns Hopkins, a Vox Julia Beluz. Acabamos de fazer um trabalho terrível de reconhecê-los e tratá-los. Por que os médicos não sabem mais sobre a endometriose? Em pessoas com endometriose, tecido semelhante ao que cresce dentro do útero cresce em outras partes do corpo. É uma condição crônica que pode ser debilitantemente dolorosa. No entanto, os médicos não entendem completamente o que o causa, e as opções de tratamento são limitadas. Pior, muitas pessoas com endometriose acham que os médicos podem ignorar suas preocupações. Pode levar anos para obter um diagnóstico preciso, e a pesquisa sobre a condição tem sido mal financiada. O repórter do Vox, Bud Pinkerton, destacou o quão frustrante pode ser sofrer de uma condição crônica muitas vezes ignorada. É tão esmagador viver neste corpo dia após dia, disse um paciente a Pinkerton. O que diabos é um raio de bola? Por milênios, as pessoas contam histórias sobre misteriosas esferas de luz que brilham, crepitam e pairam misteriosamente durante tempestades. Eles foram vistos em casas, em áreas rurais, em cidades, em aviões e até mesmo passando por janelas. Eles parecem fora deste mundo, mas os cientistas acreditam que são muito deste mundo. Essas aparições são chamadas de raios esféricos e continuam sendo um dos fenômenos climáticos mais misteriosos da Terra. O relâmpago de bola geralmente dura apenas alguns momentos, e é impossível prever onde e quando ele aparecerá. Você não pode caçar relâmpagos e encontrá-los de forma confiável. Relâmpago de bola encontra você. É raro, mas muitas pessoas já viram. Os cientistas não sabem exatamente de onde vem, mas isso não os impediu de tentar fazê-lo sozinhos, em seus laboratórios.